Pega a sua Bíblia, de papel ou eletrônica. Levante assim. Se você não tem Bíblia e gostaria de ter uma, nos deixe saber. Nós facilitaremos para você ter a sua própria Bíblia. Mas acompanhe conosco. Repita comigo agora, dizendo assim: eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a revelação de Deus para a minha vida. Eu vou ouvir o que ela diz. Eu vou obedecer aos seus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo 43. João, Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto Evangelho, capítulo 1, a partir do versículo 43 até o versículo 51. Encorajo você a manter a sua Bíblia aberta e anotar. Vai estar na tela também para a leitura, mas acompanhe, você possa fazer anotações à medida que for o caso, não é isso? João 1, 43 a 51. Assentados mesmo como nós estamos. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, Rabi, algumas traduções têm, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê? Porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Mantenham suas Bíblias abertas. Nós estamos em uma série de mensagens há algum tempo sobre os fundamentos, doutrinas básicas, que nós cremos aqui como nossas doutrinas básicas. E nós estamos, até a última vez que trouxe a palavra a vocês, falando sobre a obra do Espírito Santo. Já falamos sobre o Espírito Santo, poder para testemunhar, e estamos agora nos dons que o Espírito Santo nos concede para edificar a igreja. E a ideia, o plano, era de hoje dar continuidade a esse tema, a obra do Espírito Santo. Porém, lá nessa assembleia, no segundo culto, foram 3 cultos, como aquelas amostras que eu dei a vocês. E no segundo culto, foi um pregador, ele é um pastor que trabalha com estudantes universitários. Ele trouxe a palavra nesse texto. E falou tão forte ao meu coração. Por que falou tão forte? Porque tem tudo a ver com, ouvimos no Pine Brook, ouvimos aqui desse púlpito, ide e fazei discípulos, que é a nossa missão. Eu me dei conta de algo que eu nunca tinha pensado antes. Os 4 evangelhos, Mateus e Marcos, declaram, explicam muito claramente a missão que Jesus nos confiou. Ele está prestes a subir. Entre Marcos e Mateus, né? E lá em Marcos, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mateus fala, né, Jesus dizendo, né, portanto, toda autoridade me foi dada. Ide, enquanto você vai, quando a vida está acontecendo, você vá e faça discípulo de todas as nações. Então, essa ideia de que esse é o papel, essa é a obra que nos foi confiada, essa é a missão. E domingo passado também, nosso missionário Barbosa enfatizou isso. E quando eu ouvi aquele senhor, eu fiquei pensando, né? Por que o João não colocou a grande comissão? O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas foram escritos primeiro.
e Mateus e Marcos bem perto. Então estava fresquinho ainda, estava bem recente a ascensão de Jesus aos céus. Mas já o Evangelho de João foi lá anos mais tarde. Nós pensamos que se Marcos foi em anos 60, talvez 30 anos mais tarde, anos 90, 85 a 105, até poderia ser mais anos, muito tempo mais tarde. Então João, ele quer falar do mesmo assunto, porque os evangelhos sempre estão na mesma linha, ensinando quem Jesus é, o que nós devemos fazer com o nosso papel, mas também João queria ser prático. E ele, nesse capítulo 1, ele já começa o seu evangelho falando de como nós podemos praticar, porque às vezes é o seguinte, eu entendo, eu preciso fazer discípulos, mas a pergunta é, como? O que é que eu faço? De que maneira? Nós vamos aprender sobre discipulado muito em breve como igreja, mas aqui o João já nos ajuda, e ficou bem claro no meu coração, muda a palavra, o Espírito Santo na próxima mensagem, vamos falar sobre como nós podemos praticar esse ide e pregar o evangelho a toda criatura. Olhando com as suas Bíblias abertas, fica aí no versículo 43, mas em casa você olha a partir do 35. O que é que nós temos aí? O evangelista João, discípulo de Jesus, ele vai falar sobre João o Batista, aquele que veio antes de Jesus, anunciando, preparai o caminho, endireitai as veredas, ele está chegando, ele veio antes, preparar o caminho de Jesus. Então, João, aqui o evangelista, fala que João o Batista pregou a preparação. E entre os seus discípulos haviam 2 que estavam com ele quando Jesus estava chegando na mesma região onde estava o João o Batista. É assim que João o Batista vê a Jesus lá à distância, ele fala para os 2 que estavam com ele, 2 dos seus discípulos. Ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o versículo 35 fala que os 2 vão em direção aonde Jesus estava. Pausa. Por que isso é importante? Me tocou profundamente que João Batista, ele investiu tempo. Ele foi um mártir, preparando o caminho para Jesus. Os discípulos eram dele, entre aspas. Ele falou sobre o reino dos céus, ele falou sobre o Messias. Então, eram deles, como um pai. Mas o que ele nos ensina? É que quando nós estamos sendo instrumentos nas mãos de Deus, os discípulos que nós vamos fazer, aqueles que nós somos ser usados para trabalhar com eles, eles não são nossos. Do mesmo jeito que a gente pensa que nossos filhos são nossos filhos são como flechas, lá fala o salmista. A gente prepara, dá luz, né? Como pais, você cuida e tudo mais, mas um dia aquela flecha vai, e ela vai seguir a gente. Não são nossos, eles estão emprestados para nós. Da mesma maneira, João diz o seguinte, por favor, ao fazer discípulos, você não está fazendo discípulos para você, você está fazendo isso para discípulos para Jesus. E quando chega o momento apropriado, você vai dizer, olha Jesus aí. Aliás, quando nós fazemos discípulos de nós mesmos, e infelizmente às vezes nós tropeçamos e caímos como seres humanos, o que acontece com os discípulos? Eles desanimam, desencorajam, porque eles estão olhando para quem? Para nós. Mas quando nós apontamos para Jesus, que nós não venhamos a tropeçar, mas ainda que venhamos a tropeçar, eles estão olhando para Jesus, que nunca tropeça, que nunca cai. Você entende esse aspecto? Então ele ensina isso para nós. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu fiquei ainda tocado pelo seguinte, 2 dos seus discípulos agora deixam João, vão seguindo Jesus. E estão ali com Jesus, eles chegam, querem saber, Jesus, onde é que o senhor está? E eles passam muitas horas com ele. E nós sabemos no texto que um deles era André. A Dionéia não vai responder, porque ela sabe as respostas da Bíblia inteira, né? De Gênesis até Apocalipse. Mas eu queria perguntar a vocês, e o Nilson também não. Então, quem é André? Era um dos 2 que estavam com João o Batista. Ele é irmão de um outro discípulo muito importante. Quem é esse outro discípulo? Esse pessoal aqui da minha esquerda. Esse lado aqui, não vocês, esse lado aqui. Quem foi esse outro? É o filho da Dionéia, né? Pedro! E o interessante é, João aponta para Jesus. O Pedro vai estar com Jesus, junto com o outro que nós não sabemos o nome. Mas ali, quando o André vai para casa, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é fazer o quê? Ele dizer, Pedro, encontramos o Messias. E o André leva o Pedro até Jesus. E Jesus fala, tu és Simão,
muda o nome dele, agora Pedra, né? Serás Pedro, muda aquela coisa tremenda. Qual é o ponto, pastor? Ao ir fazer discípulos, evangelizar, lembre-se de algo muito importante. Você não está chamando pessoas para seguir a sua vida. Você está falando com pessoas para seguirem a Jesus. Apontem para Jesus. Eu gostaria muito que você pudesse usar a nossa igreja. Olha, você quer ouvir do Evangelho? Vai na igreja CCP, porque aquela igreja é santa, é perfeita. Mas podemos fazer isso? Não. Eu sei que é mais fácil convidar para a igreja do que falar de Jesus. Nós temos que quebrar esse mau hábito. A gente não convida pessoas à igreja. Nós convidamos pessoas a irem a Jesus. Porque Jesus pode perdoar os pecados e cuidar de todo mundo, né? Então, é impressionante isso. Aponte para Jesus e assim que você receber a mensagem, você vá, compartilhe com aqueles que estão mais perto de você. De onde que veio essa ideia de falar, do André falar com o seu irmão? Porque Jesus disse, recebereis poder e sereis meus discípulos, onde? Em Jerusalém. Ah, já sei, tem que chegar aqui, estou em Newark, vou lá comprar uma viagem, uma passagem lá para Jerusalém para eu fazer discípulos lá. É isso, é verdade? Não, o que ele está dizendo? Onde você começa? Onde você está. Não é nada melhor que pais, filhos, irmãos, parentes. Comece ali e depois você vai aumentando o círculo. Tá? Então, essas são ideias só de introdução. Eu não queria perder essa oportunidade de nós estarmos juntos. Mas o que é que nós aprendemos agora nesses versículos de Números 43 a 51? Eu creio que vem mais, mesmo padrão, pessoas sendo encontradas por Jesus e agora encontrando outros, sendo usados para encontrar outros. Mas olha o versículo de número 43. Se você está com a Bíblia aberta, você pode ver. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou, eu sublinhei, encontrou Felipe. E ele faz um convite. Vem, segue-me. Quem foi que encontrou quem aqui? Foi o Felipe que encontrou Jesus? Ou foi Jesus que encontrou Felipe? Jesus que encontrou Felipe. Há um princípio aqui, e nós queremos isso com todo o nosso coração. Nós, às vezes, cometemos o erro de pensar o seguinte, foi eu que aceitei a Jesus, foi eu que decidi ter Jesus. Eu tenho uma notícia ótima para você, a gente não decide nada, nosso coração é duro demais. Nós só podemos ter nossos olhos abertos e nos voltarmos para Jesus quando o Espírito de Deus amolece nosso coração, ilumina a nossa mente. Essa ideia, somos encontrados por Jesus. Quando eu falo do meu testemunho, eu sempre falo, quando a graça de Deus me alcançou, de repente, a graça de Deus me alcançou. Meus olhos se abriram, depois de tantos anos que os pais, parentes, todo mundo tentando, coração duro, de repente, Jesus encontra a gente. Por falar nisso, ao ser Dia dos Pais, eu sei que você está feliz, né, e talvez vão almoços e jantas e presentes e coisas assim com seus pais. Mas há situações talvez que existam que o seu pai não é uma boa memória para você ou uma boa experiência, seja estar aqui ou no Brasil. Eu tenho um exemplo para lhe dar, né? Eu estive muitos anos da minha vida longe de casa, rebelde, afastado, realmente não queria nada com meu pai. Uma das coisas que meu pai havia me marcado muito negativamente, ele marcou muitas coisas positivamente. Ele é um pastor também, mas uma das coisas que ele era muito strict, muito severo. A gente não podia jogar bola, não podia sair brincar na rua, não podia, não pode, o crente não faz, nada disso. Talvez alguns de vocês experimentaram isso, né? Aquilo me deu uma raiva enorme e outras coisas mais, né? Então, quando o Senhor tocou no meu coração, a primeira coisa que eu queria, e também outra coisa, ele não era de falar parabéns, filho, muito bom, não sei o que, nada disso, né? Então, ele não fazia isso, né? Mas eu sentia aquela ausência. Eu lembro uma vez, eu já contei isso, mas que eu tirei segundo lugar da série inteira lá do ginásio. Eu cheguei com um diploma, um certificado de segundo lugar. Ele não pegou da minha mão e perguntou assim, quem tirou primeiro? Eu falei, foi o Moacir. Como é que você deixou o Moacir tirar uma nota maior que a sua? Eu estava cheio de raiva, né? Quando o Senhor tocou no meu coração, onde é que eu tinha que ir primeiro? Na casa do Pai. Uma experiência grande, ali 3 vezes para até a gente se acertar os ponteiros. Mas sabe uma coisa? Ele não tinha como abraçar, não sabia como falar nice. Então sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Abraça ele. E ele ficava sem saber o que fazer.
que eu chegava, abraçava, beijava, fazia, ele desmoronava todo o tempo. Nós tivemos anos muito felizes. O dia maior que eu tive com meu pai foi que ele foi convidado a pregar numa igreja, eu fui visitá-lo, e nós fomos juntos para a igreja, ele chegou lá para a igreja na hora de pregar e falou, olha, vocês me convidaram para ser o pregador, mas meu filho é um pastor também, ele vai trazer a palavra. Aquilo foi assim o máximo, mas essa ideia. Então, se sua experiência com o pai não foi boa, abraça-o, beija-o, não importa, o Senhor faz o resto. A gente pode ficar aqui tentando analisar o porquê das vidas assim. Ama o seu pai, eu diria, sua mãe, devolva o que seja com amor. Deus vai usar isso muito. Mas voltando aqui, então Jesus encontra. É Ele que fala, Ele vem. E o convite é simples, vem e segue-me. Não é complicado. Jesus disse o seguinte, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Eis o meu fardo é leve, né? Meu jugo é suave. Vem a mim. Então há um convite para nós. Eu não sei onde você está, mas eu creio que hoje, se o seu coração está aquecido, se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, Ele está dizendo, olha, eu já estou batendo a porta do seu coração. Ele vem ao nosso encontro. E Ele está preparando você. Abra essa porta. Mas há uma outra lição que nós aprendemos. Então, o Felipe vem, Jesus o encontra. E agora a vida dele muda. Igualzinho ao André, o que é que o Felipe faz? O que nós vamos fazer? Ele vai agora falar com um amigo, Natanael. Ele vai. Agora é interessante que o versículo 45 fala assim, Felipe encontrou Natanael. Jesus encontrou a Felipe. E quando ele nos encontra, agora nós vamos encontrar outros. É o próprio Jesus trabalhando. Mas agora ele encontra. Então nós temos que confiar o seguinte, ele diz, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O ponto é, ao estar fazendo discípulo, nós não estamos sós. O Senhor está conosco, o seu Espírito está conosco. Ele vai nos ajudar agora que nós fomos encontrados por Jesus a encontrar outros. Então é seguir a sua direção. Agora, quando ele fala com Natanael, um terceiro ponto aqui, uma terceira lição, o Natanael recebeu bem? Não. Ele era um homem bom, porque Jesus vai dizer que ele era um homem que não tinha falsidade nele, né? Era realmente de integridade. Mas quando falou de Nazaré, qual foi a reação dele? Nazaré? Eu sei que todas as regiões e cidades e estados do Brasil são importantes. Mas não é verdade, não fala em nada. Mas não é verdade que às vezes a gente pensa, desse lugar, alguma coisa boa vem desse lugar? O que o Natanael está mostrando? Ele tem um conceito que é comum entre nós. Nós pensamos que gente importante só vem de lugar importante. Gente sábia só vem de lugar que é muito conhecido e proclamado. Nossa tendência é minimizar, é colocar para baixo aquilo que nós consideramos insignificante. A lição aqui é o seguinte, você não despreze o que o Senhor faz. Nazaré realmente era um tiquinho de cidade, uma cidade pequeníssima. Por muitos anos, até os estudiosos da Bíblia estavam em dúvida, será que Nazaré realmente existiu? Pessoas que são críticos das Escrituras. Por quê? Não havia evidência, até que eles conseguiram descobrir, com as escavações e tudo mais, que eles conseguiram descobrir que realmente Nazaré existiu. Mas por que essa petulância? Por que essa falta de consideração com Nazaré? Porque era um lugar cheio de pessoas não judias. Judeus, não judeus. E lá no norte, depois das invasões dos países conquistadores, Nazaré ficou totalmente cheia, populada. Anos atrás, Cláudio e eu tivemos a oportunidade de ir até Israel e nós alugamos um carro e fomos andando nos lugares turísticos com um guia, né? E um deles que nós fomos foi Nazaré. Eu fiquei assim, chocado, porque nós não encontramos nada que não fosse em árabe. Tudo era presença muçulmana e tudo mais. Todo aquele aspecto. E aquilo chocou bastante, até os dias de hoje. Agora imagine no tempo de Jesus. Nazaré, tem alguma coisa que vem de lá? Que eu quero dizer o seguinte, não vamos desprezar, como Zacarias fala, as coisas pequenas, os pequenos começos. Cuidado, essa pessoa está liderando o ministério, esse indivíduo está fazendo isso, a gente torce o nariz logo, né? Não menospreze o que Deus pode e vai fazer.
Agora, Natanael, apesar de ser uma pessoa de integridade, demonstrou outra falha. E também o Felipe, ou seja, porque o Felipe pegou mais ou menos a metade certa. Encontramos, né, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele pegou o filho de José à parte. Mas ele não ligou as coisas, o Felipe, de que filho de José, descendente de Davi. Então, estava certo com as Escrituras. E que também Jesus não nasceu em Nazaré. Ele nasceu onde? Em Belém, da Judéia, da família de Davi, como as Escrituras haviam previsto. O que eu quero dizer? Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós erramos quando não conhecemos. Não é suficiente apenas ouvir no YouTube, ou estar na igreja, ou na escola, ou na célula, sobre a Escritura. Coma essa palavra, coloque essa palavra escondida no seu coração, vai fundo, porque quando você conhece, vai poupar você desses preconceitos, como no caso dele, cultural, por causa da região, e também não conhecer as Escrituras. Porque se conhecesse, saberia que Jesus é realmente o Filho de Deus. Tá? Então, essa é uma lição para nós, com muito cuidado. Agora, Filipe nos ensina pelo menos alguma coisa boa, né? Ele, quando o Natanael faz pouco caso de Nazaré, ele começou a brigar com ele, começou a discutir com ele, começou a fazer comentários no Facebook dizendo, esse moço não sabe nada, não, fez isso. O que ele disse? Qual foi venha e veja. Nós não temos que defender Jesus, ele não precisa da nossa defesa, nós não temos que ganhar o argumento. O que nós temos que fazer? Vem e veja. O Espírito está tocando, ele vai esclarecer. Então ele ensina isso para nós, e o Felipe ensina para nós, não briga com as pessoas que não valorizam o Senhor, você somente convide para que vê Jesus. Então vamos encerrar, e agora encerrar mesmo, né? Jesus vai ter esse encontro agora com Natanael. E quando ele chega, Jesus fala, aqui está um jovem íntegro, né? Não há nenhuma ambiguidade na vida desse rapaz. E ele fica impressionado. Como é que o Senhor sabe isso? Como é que ele sabia? Jesus disse, eu vi quando você estava embaixo da figueira. Qual é o ponto? Como eu disse no início, a gente pensa que nós que encontramos Jesus, nós que escolhemos. Sabe o que ele nos ensina? Jesus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Lá atrás, ele sabe das nossas coisas boas, ele sabe das nossas coisas que não são tão boas, ele sabe dos nossos receios, sabe dos nossos temores, sabe das nossas dúvidas, ele nos conhece. Toma posse disso. Ele conhece você a fundo, mais ainda do que você se conhece a si mesmo. Ele conhece, ele sabe onde você está, ele vê o que você está passando, ele vê o que você já passou, ele sabe o que você vai passar. Ele está conosco. Muito importante isso. Tome posse desse detalhe. Mas agora, para encerrar mesmo, eu quero convidar a equipe de louvor para que venha, por favor. Para encerrar mesmo, né? O que ele fala isso para nós, né? Ele diz assim, então, versículo 49, então Natanael declarou, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tudo bem? Jesus vai dizer para ele, você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Ô, Natanael, a sua perspectiva de quem eu sou está correta, eu sou realmente o Filho de Deus. Mas a sua expectativa de que o que isso significa é tão pequenininha. Porque ele fala para ele, você verá coisas maiores do que essa. Eu fiquei debatendo essa promessa de Jesus, que ele está dizendo, né? Você verá coisas maiores do que essa. O que aconteceu com Natanael, nós não sabemos. O que ele viu na sua vida seguindo a Jesus, nós não sabemos. Eu creio que essa promessa aqui não é somente para Natanael. Essa promessa é para você e para mim. Olha, Jesus falando, me conhecer agora vai mudar a sua vida. Vai dar direção, vai dar norte para a sua vida. Vai saciar os seus anseios, vai acalmar os seus temores. Mas filho, filha, querido, isso é apenas o começo. Há um verso da Bíblia que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Olha, quando você se volta para Jesus, quando Ele vem ao seu encontro, quando Ele bate no seu coração, se abre a porta, sabe o que acontece? Não só a sua vida começa a tomar um novo rumo agora, mas tem um futuro em glória. Quando Ele está falando sobre os anjos descendo, né, do céu e subindo, Ele está possivelmente lembrando de Jacó, lá em Gênesis. Aquela coisa extraordinária, aquele momento que Jacó disse, realmente Deus está nesse lugar e eu não sabia. Então, uma consciência da presença de Deus em todas as circunstâncias. Mas eu creio que, como Daniel, ele está apontando por um momento, quando, e nós cantamos sobre que a igreja vai ser arrebatada num piscar de olhos, coisas assim, com aquele momento quando nós vamos estar face a face com o nosso Senhor, quando vamos estar em um lugar, em uma situação que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus. Então, a entregar a vida a Jesus é embarcar num novo relacionamento com Deus hoje, aqui, agora. Mas também há uma promessa de algo extraordinário, que não necessariamente será cumprido nesta vida, mas essa maravilha que todos nós vamos ver face a face a sua glória lá nos céus exaltados. Isso é uma promessa. Não sei onde você está. Certamente, se você já está enganjado em fazer discípulo, essa palavra para você é o seguinte: comece em casa, o mais perto. O irmão, a irmã, o pai, a mãe, os parentes, os amigos depois, os companheiros de trabalho. Comece aí, comece agora. Você tem a promessa, o poder vem para você através do Espírito Santo. É uma dádiva, é só receber. E também a promessa, você não está só. Eu é isso que estou convosco até a consumação do século. Quando o século se acabar, nós não precisamos evangelizar ninguém mais. Então, se você já está comprometido com Jesus, essas são as promessas, são as garantias que Ele dá. Você não está só. Comece em casa. Você não está só, estou contigo. Você tem o poder através do Espírito Santo. Mas talvez você esteja aqui ou ouvindo pela internet e você ainda não deu esse passo. Não fique de fora da glória. Jesus veio para buscar, e eu vou acrescentar, e encontrar o que estava perdido. Mas não é só buscar e achar, encontrar, para salvar. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer reconciliar você com o Pai. Ele quer dar a você uma nova vida, um novo nascimento. Tão simples. É só dizer: Senhor, eu nem entendo aqui a teologia toda, mas meu coração está morno de alegria, está aquecido, Senhor. Entra na minha vida. Toma a minha vida, entra no meu coração. Eu creio na sua promessa, creio que o Senhor ressuscitou dos mortos, transforma o meu ser. Faz isso e agora começa essa jornada que vai terminar na glória com o Senhor Jesus. Total. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, Pai. Tão claro a sua ordem, Senhor, de ir e fazer discípulos. Dá-nos a simplicidade, Senhor, de Felipe, a simplicidade, Senhor, de André, Pai. Dá-nos a fé de confiar, ir. Dá-nos a segurança de saber que nós não precisamos discutir, nem tentar provar. Simplesmente podemos dizer: venha, conheça, ande com Jesus. Venha, fale com Ele. Então, Senhor, usa-nos, ó Pai. Pai, nós almejamos uma explosão de vida, Senhor. Cada momento que estamos acordados, cada momento que estamos despertos, cada situação que nós encontramos diariamente, Senhor, que possam ser usadas, ó Deus, para achar os Natanaéis da vida, os Pedros da vida, Senhor, os Filipes da vida. Ó Pai querido. E, Senhor, se ainda temos pessoas que estão nos ouvindo, estão ao nosso redor, que o coração já está aquecido, Pai, que elas possam claramente entender que o Senhor está na porta, está batendo, e abram o seu coração ao Senhor. E que nós possamos, Pai, ser com João o Batista, ajudar dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Usa-nos, Senhor. Faz essa obra em nós, individualmente, como igreja, Pai, te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Fique de pé comigo, em nome de Jesus.
Eu não sei onde você está, mas seja qual dessas áreas que você tiver, nos deixe saber. Vamos caminhar juntos. Não vá embora sem tomar posse dessa bênção. Cantemos. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, Pai. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Pais e famílias, aproveitem essa decoração. Nossa irmã Renata preparou com tanto carinho. Está muito bonito aqui. Não vá embora sem tirar uma foto com o seu pai. Mas recebam a bênção do Senhor. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou, ressuscitou dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, que ele vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual toda a glória para todo sempre. Amém. Vão em paz, povo de Deus.